Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras. Vai ser um resumão das minhas últimas leituras de 2021, do mês de novembro, dezembro e do começo de 2021 com as minhas leituras de janeiro. Por que eu resolvi juntar a leitura aí desses últimos 3 meses? Porque o meu ritmo de leitura mudou muito depois que eu voltei a trabalhar presencialmente. Então, em novembro eu tinha lido bem menos do que eu costumava ler. E daí em dezembro e janeiro eu tava dando prioridade para postar outros vídeos aqui no canal de conclusão do ano e metas pro outro ano. Então não teve espaço para eu publicar o vídeo das leituras. Então eu resolvi agora juntar todas essas leituras, que foram 16 livros desses últimos 3 meses. Vai ser um resumão aí das minhas últimas leituras. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também faça parte do clube de membros. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e ajuda com o meu trabalho também. Em novembro eu li 4 livros, foi bem menos do que eu costumava ler, mas tem um livro aqui bem grandão que eu já mostro para vocês. Mas a minha primeira leitura em novembro foi Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover. Esse livro aqui acabou sendo uma das minhas decepções do ano. Nós temos uma personagem que ela perde a mãe no começo do livro, só que a mãe dela não era uma mãe muito boa, ela era mais negligenciada por essa mãe, e daí ela vai encontrar o seu pai, que ela não tem muito contato, para passar o verão com ele, e ela não conta pro pai dela que a mãe dela morreu. Então ela tem todas essas questões aí do luto, de reencontrar o pai, se conectar com uma nova família, porque o pai dela tem uma família, ela tem uma madrasta, essa madrasta tem uma filha que não é irmã, né, de sangue dela, é uma enteada do pai dela. Então ela acaba se aproximando dessa nova família aí dela, e também ela acaba conhecendo um carinha nesse verão, que acaba tendo um romance aí de verão, só que esse menino aí é meio misterioso, tem uns segredos aí por trás dele. E eu pensava que o livro ele fosse bem comovente e fosse muito focado a respeito da família, por conta do que a personagem já passou com a mãe dela, e agora com essa nova família, ela tendo um recomeço. Eu pensei que ia ser muito mais focado nisso, mas ele ficou mais focado no romance, e o romance não me conquistou, eu não me apeguei muito aos personagens. Eu achei as reviravoltas envolvendo esse menino que era protagonista do romance muito estranha, teve umas coisas assim meio nada a ver assim na história, não me surpreendeu os segredos no qual ele estava envolvido, foi assim muito parecido com outros livros dela, que tem esse mocinho misterioso. Não sei, gente, o livro não me pegou, não teve nada que me conquistou, e eu achei ele muito chato a maior parte do livro também. Eu lembro que eu tava lendo e tava achando ele meio chato, apesar dele ser um livro curto. Então acabou sendo um dos livros que eu menos gostei da Colleen Hoover, que é uma das minhas autoras favoritas. Daí depois eu li um calhamaço, que foi um dos meus favoritos do ano em compensação, que é Corrente de Ferro, o segundo livro da trilogia das Últimas Horas da Cassandra Clare, que faz parte de todo esse universo dos Caçadores de Sombras, que eu amo, gente. Desde o primeiro livro eu fiquei fascinada por esse universo, e só falta um livro publicado aqui no Brasil que eu ainda não li, que é o livro Branco Perdido. Os outros livros todos eu já li, eu recomendo vocês lerem desde o comecinho, na ordem de publicação, porque vocês vão ser muito mais fãs, vocês vão ficar muito mais imersos nesse universo, lendo tudo, assim, desde o comecinho. Eu sou apaixonada, então é isso que eu vou responder pra vocês. Se vocês me perguntarem se dá pra ler só essa série, eu vou dizer que não, tem que ler tudo, porque eu amo de paixão, gente. E esse livro aqui, gente, me fez sofrer muito, porque você fica esperando muito a parte do romance, que os personagens deem certo, que eles fiquem juntos. Tem 2 casais que você torce muito pra que as coisas deem certo, e daí você sofre o tempo todo com eles, sabe? Porque tem coisas impedindo que eles fiquem juntos, e você sofre muito por amor nesses livros. Mas toda a trama de mistério envolvendo, né, o universo dos Caçadores de Sombras é muito instigante também. Eu pensei que a autora ia entregar um pouquinho mais dos mistérios no final do livro, mas ela deixou um gancho enorme pro próximo, e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que Cassandra Clare fez isso e vai deixar pro próximo livro. Então eu tô vivendo, sofrendo
sofrendo pelo próximo livro, que vai demorar ainda pra sair. Mas eu amei demais, gente, porque eu amo muito esses personagens. Desde o Corrente de Ouro eu já senti uma conexão muito forte com eles. Parece que eu já conhecia eles há muito tempo. Então isso aqui só evoluiu nesse segundo livro. Eu achei muito bom também a parte de uma das personagens, que é como se fosse a vilã da história. Deu pra ver um pouco mais o ponto de vista dela, as coisas no qual ela passou. Deu pra entender um pouco mais o lado dela, e eu gostei muito dessa conexão que a Cassandra Clare deixou aqui no livro para nós leitores termos com ela, com esses flashbacks do passado. Acho que foram muito importantes, então eu acabei amando muito Corrente de Ferro e muito ansiosa aí pela continuação. Daí o último livro que eu li no mês de novembro, porque eu fiquei a maior parte do mês lendo Corrente de Ferro, foi Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Gente, esse livro é muito fofo. Ele conta a história de 3 personagens que viveram numa mesma casa em décadas diferentes. Primeiro nós temos no ano 2000 uma menina, a Ana. Ela vai ter que se mudar da casa dela e, por consequência, vai ficar longe da namorada dela. E o pai dela não sabe que ela tem uma namorada, não sabe que ela gosta de meninas. Então tem toda essa questão aí envolvendo a menina que não saiu do armário, e daí ela vai ficar longe da namorada dela. Como que ela vai contar isso pro pai dela? Então essa parte do livro é muito nostálgica, porque é os anos 2000, então quem foi adolescente aí nos anos 2000 vai se identificar muito com esse conto, porque tem as coisas, né, da nossa época, então é muito divertido também essa parte nostálgica. E daí no ano de 2010 nós temos o Greg, os pais deles estão se divorciando, daí ele vai passar uns dias aí na casa da tia dele. É a tia dele que mora na casa 8 em 2010, e a tia dele tem uma locadora, e daí as locadoras, né, estão fechando, estão falindo, né, ninguém mais aluga filmes. Então tem toda essa questão nostálgica da locadora. Ele gosta muito de filmes, então também foi bem legal essa parte. E nos anos de 2020 nós temos aí a pandemia, onde nós temos uma família que vai ficar isolada na casa 8, e daí nós temos o narrador dessa história, o Beto. Ele quer ser fotógrafo e ele tava se mudando para São Paulo para realizar esse sonho, mas daí veio a pandemia do Covid e tudo mudou. Então nós temos essas 3 histórias em 3 décadas diferentes, e eu esperava um pouquinho mais desse livro na questão de eu me conectar com os personagens, porque eu acho que os outros livros do Victor Martins, eu gostava muito mais dos personagens, achava tudo muito fofo, e esse livro aqui, ele é fofo, mas ele é muito mais triste, um pouquinho mais comovente, e daí eu não senti a conexão suficiente com os personagens pra me comover mais com a história deles. Eu acho que é porque tinha essas 3 histórias em paralelo durante o livro, e era pouco tempo, era um curto tempo para você se conectar com os personagens. Eu acho que por isso que ele não me conquistou tanto. Mas foi um livro muito bom, que eu recomendo. Eu gostei do livro, né? Só tô explicando para vocês que ele não é o meu favorito do Victor Martins, por conta de ser histórias mais curtas, né? Por ser 3 narradores em 3 tempos diferentes. Ah, tem mais um livro que eu li em novembro, que foi o audiobook do Sangue dos Elfos, que é o 3º livro da série The Witcher. E eu escutei no Storytel essa narração, ela foi muito boa, assim como os outros livros. Só que eu não me senti muito conectada na história durante essa leitura. Eu não sei se foi o momento que eu tava lendo, se eu já tava enjoada um pouco por já ter escutado os outros audiobooks meio que seguido antes desse 3º. Então eu não sei o que aconteceu, mas a história ficou meio que esquecível pra mim, digamos assim. Não ficou muita coisa na minha memória sobre esse livro. Daí, quando eu assisti a série, eu peguei algumas coisas que eu lembrava que eu tinha lido ali, mas na série ela mistura um pouco também, eu acho que do próximo livro. Eu não sei, ficaram umas coisas confusas que eu não tenho certeza se estavam tudo nesse 3º livro. Mas agora, quando eu for continuar a série pro 4º livro, eu acho que vai dar pra lembrar melhor das coisas, porque tentando lembrar agora, eu li em novembro, gente, eu tô tentando lembrar da história pra contar pra vocês, eu não lembro muita coisa, mas eu tinha gostado dele. Ele não foi 5 estrelas, eu acho que o primeiro livro foi o meu favorito ainda, que foi 5 estrelas, que me conquistou, né, conhecer a história do bruxo, esse universo que tem nos livros. Mas daí, chegando pro 3º livro, ele tava muito mais focado numa narrativa mais linear do bruxo com a Ciri,
E daí tinha umas partes meio monótonas, umas partes não muito interessantes. Como eu falei pra vocês, ó, vendo 2 meses depois, a história foi meio esquecível. Então, só continuando a série mesmo pra ver se eu vou continuar gostando da série ou não. Daí, no mês de dezembro, o primeiro livro que eu li foi Amor e Azeitonas. Eu concluí a trilogia do Amor e Livros. Esse livro, ele tem ambientação na Grécia. A personagem, ela vai reencontrar o pai dela, que ele meio que abandonou ela e a mãe quando ela era criança. E dela vai em busca de respostas de por que ele fez isso. E tudo envolve ali a busca da cidade perdida de Atlântida. Então tem uma coisa assim meio doida aqui no livro. E eu fiz um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre esse livro e falando dos outros 2 livros da autora, porque é uma trilogia, né, de romance. E eu fiz um vídeo completinho pra vocês, sem spoiler, que vocês podem assistir. Então por isso que eu não vou falar muito dele aqui no vídeo. Outro livro que também tem vídeo aqui no canal, que eu não vou falar muito, é O Encanto dos Corvos. Esse daqui é um volume único de uma fantasia com fadas, que são féricos também. É a mesma autora também do Feitiço dos Espinhos, mas esse livro aqui, ele não me conquistou tanto como o Feitiço dos Espinhos. Eu achei ele um pouquinho fraquinho, um pouquinho esquecível também, vendo agora, quase 2 meses depois que eu li. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, ele é bem curtinho assim, é bem gostoso de ler, bem fluida a leitura. Tem um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre a história do livro e sobre a minha experiência com ele. Não tem spoiler também, então vocês podem assistir tranquilos. Daí, gente, outro livro que acabou se tornando um dos meus favoritos do ano. Ele ficou em segundo lugar nos meus melhores do ano, que foi a Biblioteca da Meia-Noite. Eu tenho essa edição da Tag, mas tem uma outra edição da Bertrand Brasil também, que brilha no escuro. E esse livro aqui, ele me tocou de uma forma incrível. Eu descobri depois que esse autor, ele costuma escrever livros de não ficção, livros de autoajuda. E essa história é de ficção, mas ela tem muito desses elementos de autoajuda, porque ela fala muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre escolhas, arrependimentos. Ela tem uma reflexão enorme, assim, pro leitor. Você aproveita muito essas reflexões durante a leitura e eu amei essa experiência, me tocou muito. Ele é um livro meio pesado, porque a protagonista, ela sofre de depressão e ela comete suicídio no começo do livro. E daí, ela fica num paralelo ali entre a vida e a morte, e ela vai parar nessa biblioteca da meia-noite. Essa biblioteca mostra vidas que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado decisões diferentes. Uma decisãozinha diferente de alguma coisa teria uma vida completamente diferente. Então, ele é um livro meio que de ficção científica, se for ver, porque fala de mundos paralelos, fala do multiverso. Então, ela vai ver todas essas vidas que ela poderia ter tido para ela escolher uma dessas vidas para ela continuar vivendo. Incrível, gente. Conforme ela vai vendo, né, que a vida dela poderia ter sido diferente, ela vai percebendo o que ela gostaria de que fosse diferente na vida dela, o que funcionaria para ela, o que seria mais do mesmo para ela também, não fizesse muita diferença. A gente vê o quanto ela prioriza, principalmente a família dela, as pessoas próximas a ela. E você vai vendo, assim, todas as vidas que ela poderia ter, com todas as reflexões que ela acaba tendo sobre essas questões, sobre arrependimentos. E daí o final, gente, ele traz uma mensagem linda, maravilhosa, que me fez chorar, gente. Eu chorei com esse livro, lendo a mensagem final dele. Então foi um livro que me tocou muito, que me marcou muito. Então por isso que foi uma das minhas leituras favoritas. Eu recomendo muito que vocês leiam. Daí, depois de um livro maravilhoso, eu li uma grande decepção, que foi Na Estrada com o Ex, esse livro aqui, ó, da Beth O'Leary, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu li nessa edição do Intrínsecos, que é verde. E esse livro, ele conta a história de um ex-casal. Eles estão indo para um casamento de um amigo deles em comum. E daí, no meio da estrada, os carros deles se batem. E daí um dos carros quebra. Então, ela vai ter que dar carona para ele. E daí ela tava indo para esse casamento com a sua irmã. E ele tava indo para esse casamento com o melhor amigo dele. Então, tá os 4 nesse carro, que se
conhecem, e tem um outro cara ali que tá pegando carona com eles pra ir pro casamento também. Então o carro tá lotado e eles vão fazer essa viagem aí que poderia acontecer muitas coisas inesperadas, muitas coisas engraçadas durante a viagem, poderia, né? Mas não aconteceu e isso foi o que mais me decepcionou. Teve uma situação engraçada, mas não foi muito bem desenvolvida, não mudou a história, não deixou ela tão legal como eu pensei que poderia ser. Ela é muito mais focada no romance, conta a história desse casal em flashbacks. Você volta pro passado e vai vendo como que eles se conheceram e o que aconteceu que eles se separaram e que, tipo, eles ficaram totalmente brigados, eles se odeiam. Então você vai ver o que aconteceu no relacionamento deles com os capítulos alternando entre o passado e o presente. Então tem muitas partes do passado deles. E o que mais me magoou é que você vendo a história deles, eu achei que não ficou legal, sabe, a história deles. Não dá uma mensagem muito legal pro livro, você não se apega aos personagens por causa da história deles, você não torce muito por eles, para que eles voltem a ficar juntos. Não, isso não acontece. Então esse livro ficou muito estranho, ele ficou muito abaixo das minhas expectativas. Eu acabei não gostando da história desse casal. A personagem que eu mais gostei foi a irmã da protagonista. Ela é mãe solteira, então a história dela, assim, eu achei mais legal, mas não é muito aprofundada, é mais em cima do casal mesmo, e não me conquistou esse casal. Então eu me decepcionei bastante com esse novo livro da Beth O'Leary. Daí, gente, eu terminei uma série de fantasia que eu tinha começado há muito tempo, que é a série dos Sete Reinos. O primeiro livro é o Rei Demônio, e eu concluí o último livro, que é a Coroa Escarlate. Eu amei essa série de fantasia, lançada pela Suma, mas você não encontra mais esse último livro para venda online. Infelizmente, eu não sei se eles vão continuar publicando essa série, porque eu vejo poucas pessoas lendo. Poucas pessoas leram essa série, que é mais adulta, e eu acabei dando uma chance e gostei muito, muito mesmo. Eu achei um dos personagens, por exemplo, bem parecido com o Kvolt, do Nome do Vento, então por isso que eu me apeguei bastante a esse personagem. Ele tem uma personagem feminina muito incrível, e eu não vou falar muito dessa história pra vocês, porque tem o vídeo completinho do meu veredito da série inteira, sem spoiler, então vejam o vídeo também pra saber mais as minhas impressões sobre essa série que eu concluí em 2021. Outro livro que também já tem vídeo aqui no canal, eu demorei para postar o vídeo, mas ele saiu esse mês. Essa foi a leitura do Clube de Clássicos durante novembro e dezembro, então acabou sendo um dos meus clássicos favoritos. Eu não esperava por isso, porque eu gostei muito da evolução da personagem da Scarlett. É, assim, muito inesperado, eu gostei muito do final, foi muito diferente do que eu imaginava também. Então foi um clássico que me surpreendeu muito. Ele tem mais de 1000 páginas. Eu li nesse box da Nova Fronteira, que tem no Kindle Unlimited também, e eu gostei muito. A tradução foi muito fluida, a escrita da autora é muito fluida. Então eu recomendo, caso vocês queiram ler esse livro. Agora eu quero assistir o filme, que é um clássico aí de Hollywood também. Então tem um vídeo aqui no canal falando bem certinho, sem spoilers, sobre O Vento Levou. E também tem as informações sobre o Clube de Clássicos aqui na caixa de descrição, para vocês participarem das próximas leituras. Outro livro que era leitura coletiva em dezembro era dos membros, que foi O Natal de Hercule Poirot. Esse livro aqui, gente, foi uma decepção, foi um dos livros da Agatha Christie que eu não gostei. Eu achei ele muito parecido, né, com outros livros da autora, por conta da família envolvida no assassinato. E daí, a resolução do final foi muito surreal, foi muito louca, assim, parecia muito uma armadilha feita pra matar a pessoa. Daí, não se encaixava as coisas, ficava muito... Você não conseguia imaginar que esse crime aconteceu daquela forma que foi explicada no final. Eu achei muito mal encaixado. Parecia que a autora fez o crime no começo e daí ela não sabia depois explicar como que ele aconteceu e fez um negócio assim pra encaixar tudo as coisas, sabe? Então eu acabei não gostando e me decepcionando com o Natal do Hercule Poirot. Daí outro livro de Natal que eu li foi um conto, que ele é da Luísa, que é booktuber aqui também. E ele é um conto sático,
gráfico de Natal com vampiras góticas, gente. O nome é Noturnas e Natalinas. Elas vão ter que preparar uma festa de Natal e uma delas não gosta muito do Natal e é um negócio assim meio Grinch com vampiras góticas e tem um romancinho assim fofo no meio. Então eu recomendo esse conto pra vocês, que eu acabei lendo no Natal e foi bem divertido, ele é bem curtinho. E daí a minha última decepção do ano foi com Vingança, da Victoria Schwab. Esse daqui é a continuação do Vilão, então não dá pra falar sobre o que é esse livro, mas eu me decepcionei muito porque a autora não soube desenvolver a história. Eu não vi esse livro como uma continuação. Ela acrescentou outros personagens, era a história de outros personagens, e daí o Victor e Eli ficou um negócio meio jogado aqui, que não tinha por que ter um embate, uma vingança novamente, sabe? Depois do final do primeiro livro, foi um negócio muito desnecessário. Eu li o livro e não sentia objetivo nele. Foi isso que aconteceu. E também ele tem uma narrativa muito confusa, que ela usou a mesma fórmula do primeiro livro de ter uma contagem regressiva, porque aqui fica 3 semanas antes, um dia antes, 12 anos antes, e ele é uma mistureba assim da linha do tempo que você fica muito confuso. Eu não consegui entender essa linha do tempo, então eu não gostei do livro, gente, foi uma grande decepção. E eu espero que a Victoria Schwab continue escrevendo muitos livros únicos, porque continuação não funciona comigo, as continuações dela. Então essas foram as minhas últimas leituras do ano de 2021. Então agora vamos para as minhas leituras do mês de janeiro. Eu comecei o ano lendo Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. E que perfeito, gente! Eu não imaginava gostar tanto dessa novela. Ela tem 80 páginas, é muito curtinha. E ela é toda em forma de cartas, então eu consegui ler em 1h30. Foi muito boa essa leitura. Ela é toda epistolar, onde a personagem acaba descobrindo que o marido dela estava traindo ela por meio de cartas que ela encontrou. E daí ela resolve mandar cartas pro marido da amante do marido dela, pra contar pra ele que ele também estava sendo traído, entenderam? Daí eles trocam cartas conversando, né, sobre essa traição, o que eles vão fazer a respeito disso com o esposo e a esposa, e daí eles passam a se aproximar e ficarem amigos, e é isso, gente, já dá meio pra imaginar o que aconteceu, só que o final é muito inesperado. Que final inesperado, um final assim, ó, de explodir a cabeça, um final muito bom, por essa eu não esperava. E é poucas páginas e você se surpreende, você se envolve muito. Então eu recomendo muito que vocês leiam, porque a Taylor Jenkins Reid é uma autora maravilhosa. E daí eu li outro livro em e-book também, que foi Lendário, a continuação do Caraval. Gente, eu tô tão feliz que Caraval vai ser relançado pela editora Gutenberg. Agora, finalmente, vocês podem ler. E daí, esse segundo livro, ele foi um favorito também. Eu acabei amando demais, porque nós acompanhamos a história da outra irmã, que é a Donatella, e ela vai participar do Caraval, e daí tem um objetivo, né? Por que ela vai participar do Caraval? E daí tem todo um mistério que nem ela sabe, né? Que ela tá buscando respostas, e nós leitores também ficamos nesse mistério junto com a personagem. Então tem muita coisa que a personagem desconfia, que nós leitores também ficamos desconfiados. E esse livro ele é muito focado no mistério de quem que é o Lenda, né? O cara por trás do Caraval, qual que é a identidade dele. Então ele é um livro assim muito de surto em volta desse mistério. E daí até quando revela algumas coisas, você não consegue acreditar se aquilo realmente é verdade até você terminar o livro. Então essa sensação que você tem durante a leitura é o que mais me faz gostar dessa trilogia. Foi a mesma sensação que eu tive lendo Caraval, eu tive lendo Lendário, e eu acabei amando muito esse segundo livro, e eu acho que eu vou surtar muito com o terceiro livro. Então, gente, já se preparem para ler essa trilogia que eu amo muito, e eu espero que vocês leiam agora que vai vir pela editora Gutenberg, o relançamento, que vocês acabem amando muito também. E quando eu terminar a trilogia, daí eu conto para vocês o meu veredito dos 3 livros. Depois, gente,
gente, eu li A Lista da Sorte, que é da mesma autora de A 5 Passos de Você e Todo Esse Tempo. Esse livro aqui, ele conta a história de uma menina que ela perdeu a mãe dela faz 3 anos, mas agora ela e o pai dela vão se mudar de casa, então ela precisa mexer ali nas coisas da mãe dela e fazer doação das coisas da mãe dela para eles terem um recomeço, né, agora que eles vão se mudar. E é muito difícil para ela isso, sabe? É um momento muito difícil, então ele é um livro que vai falar muito sobre o luto, sobre esse processo de luto agora que eles vão recomeçar a vida deles. E daí nisso ela acaba encontrando uma lista que a mãe dela fez de coisas para fazer, por exemplo, uma tatuagem, comprar um livro, umas coisas assim. E daí ela fica muito intrigada se a mãe dela realizou essas coisas da lista, né? Ela tenta descobrir isso e ao mesmo tempo ela vai tentar fazer as coisas da lista. E se chama a Lista da Sorte porque a mãe dela era uma pessoa muito sortuda. A mãe dela sempre ganhava nos bingos, por exemplo, ela tinha uma moeda da sorte. Ela era uma pessoa muito sortuda e depois que a mãe dela morreu, a personagem sentiu que essa sorte foi embora, porque ela era muito sortuda também ao lado da mãe dela. Então tem toda uma mensagem assim bem bonita a respeito disso, de mãe e filha, dela realizar as mesmas coisas que a mãe dela realizou nessa lista. Também, né, do pai dela lidando com isso, como que eles dois vão se ajudar nesse processo de recomeço. E no meio disso, ela acaba fazendo amizade com uma menina que acaba ajudando ela com essa lista. E o livro é um romance, gente, entre duas meninas. Eu tô avisando isso, pode ser uma reviravolta na história pra vocês, mas eu gosto de contar isso pra dizer que esse livro tem representatividade LGBT, então acaba sendo muito fofinho, assim, a história dessas duas meninas. E ele é um livro com uma ambientação muito aconchegante. Era isso que eu tava sentindo quando eu tava lendo esse livro, que ele era um livro aconchegante, um livro confortável, numa cidadezinha pequena, sabe? Então era muito legal. E ele também tem cenários bonitos, porque de acordo com algumas coisas que ela vai fazer na lista, por exemplo, tem um lago, uma piscina, ela vai pular de um penhasco também. Então paisagens que você fica imaginando assim que é algo assim muito bonito, muito aconchegante. Ficaria lindo em um filme, por exemplo, esse livro. Então eu acabei gostando muito dele. O final dele, uma resolução ali a respeito da mensagem que ela pega da lista, foi muito surpreendente pra mim. Eu amei muito e recomendo muito esse livro. Daí, gente, a leitura dos membros no mês de janeiro foi De Sangue e Cinzas, um calhamaço. A gente escolheu pra ler em janeiro. Então, se você quiser fazer parte do clubinho de membros, tem as informações aqui na caixa de descrição também. O botão Seja Membro, você clica e você lê ali quais são os seus benefícios e você ajuda com o meu trabalho também, com uma pequena quantia que com R$ 4,99 você já participa das leituras coletivas que a gente tem todo mês. A gente faz uma chamada em vídeo para conversar sobre o livro e as meninas surtaram com esse livro, todo mundo amou ele e eu também amei muito, gente. Ele é uma fantasia de vampiros, vocês acreditam? Demora assim para você entender que é uma fantasia de vampiros, mas eu acredito que não seja spoiler falar isso, porque é incrível. Toda a parte da fantasia envolvendo isso foi o que eu mais amei e ele é uma série de fantasia, então tem muitos livros ainda pela frente. E a protagonista, que é a Pop, ela é considerada a donzela desse lugar, porque ela foi meio que a escolhida dos deuses. Ela tem um dom e ela é destinada a algo grandioso nesse lugar. Então ela é criada por uma rainha. Tem todo um mistério aí que ela vai fazer a ascensão e você fica pensando, o que é essa ascensão? O que vai acontecer com ela? O que significa isso, né, dela ser o presente dos deuses? O que vai acontecer com essa menina, né? Nem ela sabe direito, gente. Ela só sabe que ela tem que cumprir várias regras por conta disso. Por exemplo, ela não pode ter uma vida sexual, não pode ter namorados, ela tem que ser virgem. Ela tem que seguir várias regras para ela conseguir ter esse dia aí da ascensão e cumprir o seu dever. Então é algo meio estranho, muito misterioso, que te envolve muito na história. E daí nós temos um outro personagem que acaba se envolvendo com ela, então ele é uma fantasia com romance. Tem muito romance, tem cenas hot, só que as cenas calientes são muito bregas, gente. São muito bregas, é o que eu menos gostei. Você dava muita risada com essas cenas. Mas o romance é muito legal, você se envolve muito com os personagens. Eu acabei gostando muito dos dois protagonistas. E depois, quando vem as revelações que a própria personagem acaba descobrindo, e nós leitores também, você fica surtando. Eu me senti surtada com essas revelações, mesmo elas sendo previsíveis, tá? Muitas pessoas vão dizer, esse livro é muito previsível. Desde o começo, a gente já sabe o que vai ser.
ter as revelações, as reviravoltas, e sim, ele é muito previsível. Desde o começo eu já sabia, mas eu fiquei esperando por esse momento o livro todo, porque é muito legal. É muito legal, não tinha como ser diferente, gente. Ele é uma farofona. Além dos vampiros, tem lobisomens também. Ele entrega tudo, assim, que você gosta numa farofa de fantasia. É esse livro aqui, por isso que eu recomendo muito pra vocês. Eu amei ele demais, gente, sério. E eu tô muito ansiosa pelas continuações, porque agora a Galera Record vai trazer o segundo e o terceiro livro esse ano ainda. Então se preparem aí pra muitos surtos com essa série de Sangue Cinzas, porque eu acabei amando muito. E daí eu fiquei bastante tempo no mês de janeiro lendo esse livrão, que tem quase 700 páginas. Então daí o último livro que eu concluí em janeiro foi um da Agatha Christie, Uma Porção de Centeio, e me decepcionei mais uma vez com a Agatha Christie, gente. Eu acho que eu tô enjoada. Eu já li mais de 20 livros dela e a maioria deles tem aquele enredo da família ser a suspeita de matar ali o velho da família, né? O pai, o avô, né? O cara ali, o patriarca da família. E são muitos personagens da família, às vezes aparecem familiares que eles nem sabiam que tinham. E esse enredo já me enjoou, sabe? Eu não quero mais encontrar livros da Agatha Christie com essa questão da família estar envolvida no assassinato. E aqui nós temos isso, gente. Então eu não encontrei nada de diferente nesse livro. Nada. A única coisa é que é a Miss Marple que tá investigando a história. O inspetor, o detetive, ele é amigo da Miss Marple, então ela acaba dando umas dicas pra ele do que ela conseguiu ver ali da situação. E ela é muito inteligente, né? Ela consegue captar tudo, assim. E eu adoro, assim, que essa senhorinha fica envolvida nas investigações, mas o mistério, a investigação não me surpreendeu, não teve nada, assim, demais de diferente dos outros livros dela. Então, pra quem tá começando a ler Agatha Christie, talvez esse livro, né, tenha uma experiência totalmente diferente pra você, mas pra mim, que eu já li 20 livros dela, não encontrei nada de diferente. Então, preciso dar uma pausa, quem sabe ler livros com um enredo diferente desse da família. Por exemplo, eu li o Noite Sem Fim, que é um livro muito diferente. Então, eu acabei me surpreendendo muito com Noite Sem Fim. E agora esse daqui não funcionou comigo. Gente, foram muitos livros, eu fiquei até rouca. Fiquei até rouca no final do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado das minhas últimas leituras. Não se esqueçam de ver os vídeos que eu deixei nos cards, que eu deixei separado de cada um dos que eu já fiz resenha aqui no canal. Venham participar dos clubes de leitura, que é o clube de clássicos e o clube de membros também. Se você for comprar algum desses livros, tem todos os links na caixa de descrição, que você acaba me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar a playlist dos outros vídeos de leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!